Paz do Senhor para todo mundo. Fala, galera, tudo bem? Passando aqui mais uma vez, mais um dia aqui de podcast para vocês. Hoje nós temos um convidado muito especial, difícil de trazer esse homem aqui. Aí chegou, a gente vai bater um papo maravilhoso, mas acho que mais difícil do que ele foi o meu irmão conseguir chegar aqui. Mas tudo bem. Gente, eu quero agradecer por todo mundo que sempre está aí conosco, sempre está nos dando essa oportunidade da gente estar entrando dentro da sua casa, falando com vocês. Vocês estão sempre apoiando a gente nesse projeto maravilhoso. Desde já eu quero agradecer, mandar um abraço para todos os meus amigos, para as pessoas que ora, jejua, está sempre pronto a estender as mãos para nos ajudar intercedendo, porque a gente sabe que falar da palavra do Senhor, estar aqui podendo levar uma palavra de vida, salvação, restauração, poder tirar várias dúvidas de vários assuntos que muitas das vezes até a nossa igreja não consegue fazer isso conosco. Nós estamos aqui, é uma batalha tremenda, grande, gigantesca, mas Deus tem dado vitória. Então nós estamos aqui hoje mais uma noite para poder estar trazendo para você aqui. Eu aprendo muito mais do que tem alguma coisa para passar. Então todo mundo que passa por aqui ensina algo tremendo. E hoje nós temos aqui nós vamos estar batendo um papo aqui com o nosso amigo Lucas, psicólogo. Nós vamos tirar várias dúvidas. Eu então tenho dúvida que só Jesus na minha vida. Então nós vamos falar sobre vários assuntos dentro da psicologia, dentro do nosso entendimento sobre o que é fé cristã, o que é psicologia, que a gente não entende nada e que a gente vai tirar as dúvidas aqui agora. Então quero estar apresentando para você aqui o nosso psicólogo Lucas, que está aqui com a gente. Deixa aí, Lucas, fala pra gente aí um pouquinho sobre você. Boa noite, eu sou o Lucas, tenho 25 anos, atualmente sou graduado em psicologia, faço pós-graduação em neuropsicologia, análise do comportamento aplicada e terapia cognitivo-comportamental. Hoje estou aqui a convite do Gilberto para falar um tema meio espinhoso, meio complexo, complicado, meio que é a relação entre psicologia e a Bíblia, né? Para dizer se elas se contradizem, se elas se harmonizam, se dá para utilizar da psicologia, se é cabível ou se não é. Na minha visão, é que sim. E é isso que a gente vai discutir hoje. É isso aí, temos aqui também a sua senhora, né? Que tá aqui sentada ali, ó. Veio aqui veio aqui acompanhar o seu esposo, meu irmão, que tá ali ajudando a gente aí. Bom, vamos falar sobre esse tema, que é um tema muito complicado, é um tema, mas também eu acredito que seja um tema muito gostoso da gente tentar aprender, né? Porque eu acho que você entrar em algo tão profundo como é a psicologia e você querer entender porque o que é realmente a psicologia. Então acho que a melhor pessoa para poder indicado hoje aqui na nossa frente no podcast é você, para nos dizer o que é a psicologia. Então, a psicologia, o seu significado mais abrangente atualmente é o estudo do comportamento humano. Então ela tenta fazer análises, previsões sobre o comportamento humano em si. E eu já posso iniciar ou espero... É assim, ó, você fala de tema que a pessoa adora trabalhar, ela não consegue ficar parada. Ela não consegue, ela vai falar. A gente vai falando por etapa, porque tem muita coisa que me mandaram aqui que eu gostaria de fazer perguntas. Então a gente, antes de entrar nesse assunto profundo que você tá doido para falar, eu queria fazer uma pergunta sobre algo que também acredito que faz parte, né, que me perguntaram. Então eu tenho que fazer essa pergunta sobre a ansiedade. A ansiedade, ela é aderida através de um trauma, ou não é necessariamente através de um trauma que a pessoa possa estar, causado a ansiedade? Depende da ansiedade que está se falando. Se for da ansiedade normal, natural, todo existe diferença de ansiedade? Existe a ansiedade que a gente coloca como natural, como normal. Todo mundo sente ansiedade. Por exemplo, se você tem uma prova do Detran para fazer carteira do motorista, você fica ansioso, você dorme mal, você fica pensando naquilo e preocupado com aquilo.
Então, todos nós temos ansiedade, seja para falar em público, seja para fazer uma prova, seja para se apresentar no podcast. Todos nós passamos por momentos de ansiedade. Agora, o manejo, a maneira que a gente vai lidar com ela, aí é um assunto que a gente vai adentrar na palavra de Deus e na psicologia, fazendo sempre aquele link, aquela relação. Então, a ansiedade é normal. Agora, o que a gente tem de diferente é o transtorno de ansiedade. Que aí a gente tem o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada. Por que transtorno? Tá? Transtorno significa que a causa daquele fenômeno é multifatorial. Então, não tem um processo A e B interligado. Na verdade, existem vários fatores. Por exemplo, a predisposição genética, a cultura familiar. Então, por exemplo, você vê crianças que já nascem um pouquinho mais ansiosas do que outra. Você coloca uma criança para falar em público, ela fala muito bem. Tu coloca a outra, ela começa a tremer, chorar, então ela já tem uma predisposição para aquilo. E a forma que os pais vão lidar com aquilo, a estrutura familiar, tem muita relação direta de como essa criança vai lidar melhor com aquele fenômeno, aquela ansiedade. É isso. Então, no caso, essa ansiedade que você falou pode ser aderida através de um trauma que ela possa ter passado, no caso? No caso, um transtorno. Transtorno. Ele é multifatorial. Por exemplo, tem relação com trauma? Pode ter um trauma envolvido? Pode. Por exemplo, o TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Ele tem uma relação direta com a ansiedade. Por exemplo, Deus me livre, mas vamos supor que aqui dentro, entre 3 caras, assalta todo mundo aqui. Vai entrar, não. E ameaça todo mundo aqui, beleza? Vamos supor que você não supere esse trauma, foi um trauma, concorda comigo? E aí, no dia seguinte, você pensa em vir no podcast e você começa a tremer, a suar, a ficar nervoso, a não lidar com aquilo, porque aquilo te tirou um trauma. Foi um trauma. Mas tem relação direta também com uma predisposição que você tem, com o jeito que você tem, o manejo que você tem de lidar com aquela adversidade. Por exemplo, com a gente, poderia um de nós ter TEPT, que é o transtorno de estresse pós-traumático. Mas poderiam ter outras inúmeras pessoas que não, de boa, eu já sei como é que é isso, isso acontece e leva a vida, entendeu? Então tem todo um escopo, tem toda uma estrutura por trás. Ah, tá, entendi. Então, no caso, não necessariamente um trauma levaria a pessoa a ter um transtorno, no caso, né? Ah, tá, entendi. Às vezes já ouvi muitos fatos a respeito sobre isso mesmo, por isso que a pessoa mandou essa pergunta. Por causa, ela sofreu e ela acredita que isso gerou, esse trauma gerou, no caso, esse transtorno de ansiedade nela, e por isso ela me mandou essa pergunta. Tá interligado. Não significa que não esteja interligado. Mas também não significa que todos que passassem pela mesma situação que ela desencadeariam um transtorno. Entendeu? Então... no caso, vai de pessoa, vai de pessoa para pessoa. Ah, entendi. Acredito que ela vai entender também. E... quais são as consequências geradas por uma pessoa que sofre de ansiedade? Ansiedade? A ansiedade é uma emoção. Vamos falar de ansiedade normal agora. Isso. Tá? A ansiedade é uma emoção que tem uma resposta de luta, fuga e paralisia. Tá? Então, por exemplo, vou dar uma... Fala um pouquinho mais perto do microfone. Vou dar um exemplo para você que eu gosto muito, que é a procrastinação. Isso aí é muito ruim. Todo mundo passa por procrastinação. Vamos supor que você tenha... Vamos novamente o exemplo da prova. Tem a prova semana que vem. O fato de você lembrar da prova te causa aquela ansiedade. Você já reparou que tem pessoas que sabem que vai ter uma prova na semana que vem, mas elas não estudam? Elas vão lá e assistem, por exemplo, série. Elas se aventuram na série. Não fala não que eu faço isso. É um ciclo. O que acontece? O pensar no evento que vai seguir... Eu geralmente estudo quase no dia. te gera ansiedade. Só que assistir série... te gera uma calmaria, você fica tranquilo. Assistir série? Um exemplo aqui. Vou assistir série também. Tem pessoas que se sentem mais... relaxado. Sei. Entendi. É inconsciente, tu foge daquele problema que seria o pensar na prova e aí coloca a série no lugar daquilo. Como aquilo te gera um conforto, uma calmaria, você sem perceber começa a assistir mais série, e aí vira um ciclo.
Uma fuga para não te gerar ansiedade a respeito daquilo. Ah, tá. Entendeu? Pessoas que precisam enfrentar o medo de falar em público, por exemplo, por mais que ela tenha estratégias montadas, peraí, vou te ajudar e tal. Vamos supor que você tem medo de falar em público. Aí eu prometo pra você, não, vou te ajudar. Aí você não aparece no primeiro dia. Pô, peraí. Aí a gente confunde, né? Pô, o cara não tá dando valor pra mim. O cara não tá... O cara não me reconhece como um bom profissional ou alguém que pode ajudá-lo. Mas não. De repente, o fato de você ter medo tá te gerando essa procrastinação. E você tá fugindo sem perceber. Então, essa ansiedade gera fuga. Mas a ansiedade não é só ruim. Ela tem um lado bom. Por exemplo, me conta que agora eu quero saber. Tem lado bom, tem lado bom. O lado bom, por exemplo, vamos supor que você tem filho? Não, ainda não. Tem pelo menos 10. Vamos supor que você tem um filho. E aí, seu filho começa a ter febre. Começa a ter febre. Se você não tem ansiedade, você não vai se preocupar em levar ele para o médico. Porque você não vai conseguir pensar nas consequências daquilo. É como se a ansiedade ela começasse a ativar você uma resposta. No caso, aí seria mais uma resposta de luta. De você resolver aquele problema. Quando a ansiedade é positiva, quando a ansiedade está bem trabalhada, ela te auxilia, ela te movimenta. Vamos lá no exemplo da prova na semana que vem. Nem todo mundo procrastina. Tem pessoas que pensam, pô, tenho prova semana que vem. Gera uma pequena ansiedade nela. Caraca, tem que estudar. E ela começa a estudar para passar naquela prova. Então, se você não tiver... Imagina como se fosse uma dor, um machucado. Machucado, a dor, no caso, ela não é ruim. Depende da dor. Depende da dor também, né? Mas ela sinaliza para você que tem algo errado. Então, por exemplo, se você não sente dor, tem casos de pessoas que não sentem dor, por exemplo. Então elas vão esbarrando nas coisas, se machucando e sem perceber que estão se machucando. Então se você não sente dor, você não tem aquele cuidado. Se você não sente ansiedade também, você não vai ter aquele cuidado. Entende? Então, no caso, a ansiedade ela gera cuidado, no caso. Essa ansiedade boa. Essa ansiedade, entendeu? Entendi. Ela te gera um incômodo, como se fosse uma dor. A dor, quando você se machuca, você, tá doendo. Você bota o curativo, lava, se cuida em relação àquilo. Agora, se você não sente dor, você vai sair daqui do podcast, vai lá pra rua e tal, vai tropeçar, vai topar com o dedão no pé, por exemplo, vai ficar sangrando e você vai continuar andando, sem perceber que tá doendo. Se você não sente dor, só que isso vai causar o quê? Uma infecção, por exemplo. E aí vai piorar o seu quadro. Agora, a ansiedade, a maneira de você lidar com a ansiedade, ela pode ser benéfica, pode ajudar. Então você tem duas fases, dois caras de uma mesma moeda. Um lado que pode te auxiliar e um lado que pode prejudicar você, que é, no caso, a procrastinação, por exemplo. Ah, tá. Pra dizer a verdade, eu nunca tinha visto a ansiedade por esse lado que você tá falando. Eu acho que eu também nunca parei para analisar na questão que ela pode te trazer algum benefício, mas você falando do jeito que você tá trazendo pra gente, realmente ela faz com que a gente entra num estado de ter que buscar, isso aí é um sinal vermelho, é verdade, de que você tem que buscar, por exemplo, o exemplo que você deu a respeito de filho, né? Você tem um filho, e aí de repente o filho fica doente, a ansiedade faz com que você queira logo a melhora daquela pessoa, então você vai buscar médico, buscar remédios, coisas assim. Bem, mas aí no caso assim, a ansiedade ela tem tratamento? Então, aí a gente tá falando de uma ansiedade a gente tá falando de coisas diferentes. Posso usar a ansiedade pacífica? Tem o transtorno e tem o transtorno de ansiedade. No caso, o transtorno de ansiedade é uma doença. Não. Há uma discussão teórica em relação a isso, tá? Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo aqui, eu sei que a gente está falando de ansiedade, mas eu vou usar o exemplo da depressão, tá? Existe discussão sobre se depressão, por exemplo, é doença ou não. Eu não vou por essa linha, eu considero transtorno porque a causa da depressão não é bem específica. O transtorno de ansiedade, como ele não é bem específico, então você não tem como enquadrar com uma doença. O que é uma doença? É quando você tem um quadro bem específico. Aí agora você vai mexer num lado meio complicado. Porque se você falar, você está falando que
que o transtorno de ansiedade não é uma doença, eu quando chegar na igreja eu vou apanhar, porque eles vão achar que é espiritual e eu tô com o demônio. Porque se você olhar, hoje em dia a igreja entende que é isso. Se você vai, tem campanhas de... Considera que é pecado. Pecado. E ora para esse demônio ir embora. Isso é demônio, bota a mão para expulsar. E assim, e aí você falando isso, vai estar trazendo isso, porque eles vão entrar no entendimento de achar que realmente é espiritual, entendeu? Então vamos entrar nisso daí. Você entende então que é espiritual e que tem um parâmetro espiritual ou transtorno de ansiedade, ou é algo que é doença, ou é algo que não se enquadra como uma doença? Não. O transtorno, primeiro, ele não se enquadra como uma doença. Doença é quando você tem uma causa muito clara, muito específica. Vou dar um exemplo para você. Aquilo que a gente teve em 2019, a Covid. Mas eu já vi caso de uma pessoa que sofria com transtorno de ansiedade que no corpo da pessoa aparecia várias manchas, manchas mesmo, manchas bem visíveis. Mas não seria isso? Não se enquadraria? Não, isso aí é uma outra situação que ocorre devido ao estresse que ela tem. Devido ao estresse? Tá, ao entendi. nível de estresse que ela tem. Mas como eu disse, não é todos que vão ter aquela mancha, entendeu? Então é a reação do próprio corpo reagir naquele nível de estresse que ela está tendo muito elevado. No caso, o tempo todo ela está tendo aquele estresse, o corpo está reagindo àquilo. Ansiedade demais não é bom. Você estressado demais o tempo todo não é saudável. Uma pessoa que não lida com essa ansiedade normal, vamos dizer assim, não está muito saudável. Ela precisa de um manejo. Ela precisa saber estratégias para lidar com aquilo. Vou dar exemplo da procrastinação, por exemplo. Ela tem um objetivo. Ela tem que fazer lá a prova na semana que vem. Ela sabe que vai procrastinar. O que ela precisa fazer? Primeiro, ela precisa encontrar a motivação dela. Ela precisa saber o que ela quer na vida, vamos dizer assim, né? Motivação. Outra motivação, ela precisa de estratégias. Espera aí, eu estou procrastinando demais. Então, eu vou colocar aqui na minha agenda, vou montar um cronograma que seja mais adequado para mim. E entender o que está acontecendo ali. Será que eu estou tendo medo de não passar? Peraí, como é que eu posso fazer isso? Será que eu posso pedir ajuda a alguém para me ajudar com essa matéria e entender? Então, isso é necessário. Às vezes, uma outra pessoa pode nos ajudar com essa análise. Então, não seria uma doença... Não, doença. Nem anormal, nem um transtorno. Não seria uma doença. Então, ela se enquadra onde? Onde ela se enquadra, no caso, a outra? Qual nível ela se enquadra, então? Já que não é doença, meu Deus do céu, eu vou apanhar muito, Jesus. Não, entendi. A sua questão a preocupação se não é doença, deixa eu ver, então cai muito pro lado espiritual. Pro lado espiritual, isso aí. Vamos lidar com ela. Então, eu falo depois sobre isso, mas vamos pular aqui uma parte. Lembra aquela criança que eu falei no início do vídeo? Aquela criança que ela já tem uma predisposição, ela já tem medo. Ela já tem medo de falar em público. Coloca 2 irmãos. Um consegue falar em público com 10 anos tranquilamente. Vai falando com todos os coleguinhas da escola. Agora tem um outro que é mais acuado, é mais tímido, tem mais vergonha, tem mais medo. Agora, imagina esses dois no mesmo cenário. Imagina os pais desse menino, do menino 1, falando assim, nossa, meu filho, parabéns, olha, você fala com todo mundo, que legal. E aí imagina os mesmos pais falando pro segundo menino assim, você deveria ser igual ao seu irmão. Você deveria fazer da mesma forma. Opa, o que aquilo está atingindo na criança? O que a criança está pensando? Porque a criança pensa. Será que ela está pensando, poxa, eu não sou o suficiente? Será que isso não está se tornando uma crença, uma ideia que ela carrega pro resto da vida dela? Então ela começa a acreditar que ela não é boa o suficiente, que ela nunca vai ser boa o suficiente. Cria um trauma, no caso. E aí tu pode falar aí de pequenos traumas colocando, sem querer, às vezes sem perceber, pelos pais. Então por isso que o transtorno não é algo... Por isso que se enquadra como doença. Não se enquadra como doença, porque são multifatoriais. É muitas coisas acontecendo. Então tem os pais, às vezes, que não sabem lidar com aquela criança mais tímida.
Aí tu tem a escola, que não sabe lidar com aquela criança mais tímida. Aí tu tem, sei lá, a igreja, que às vezes impulsiona aquela criança e discrimina ela sem querer. Não é por querer. A gente tem essa mania de selecionar as pessoas. É verdade. A gente seleciona aquelas pessoas que, vão sem querer nos trazer mais benefícios. Pô, essa pessoa, ela fala muito, caraca, eu gosto de conversar com ela. Aí aquela pessoa que fala pouco, ela fica no canto dela. E aquela estrutura, aquela forma de lidar, não foi construída agora. Talvez ela sempre foi assim, mas nunca trabalharam com ela mais cedo, quando ela era criança. Então imagina uma criança que já cresce. Nossa, eu sou inútil, eu não consigo ser igual aos outros, eu não consigo ser boa igual aos outros. Com diversas crenças que são identificadas, muitas das vezes como profissional, mas muitas das vezes também outras pessoas conseguem identificar essas crenças naquela pessoa. Então tem isso. Tu tem pessoas mais atrapalhadas que outras. Eu sou um desses. Tu tem pessoas que são desastradas mesmo. Tu tem, vamos lá, criança 1. Pô, ela é muito habilidosa, ela faz tudo certinho. Nossa, ela organiza os livros, ela se organiza nos horários, ela faz o dever tudo certinho e tal, beleza. Aí tu tem outra criança, que é a B, que é mais desajeitada. Ela derruba um copo e sem querer os pais. Pô, você é burro, hein? É sem querer. Às vezes porque aprenderam assim com os pais e vão levando isso adiante. Então aquela criança começa a desenvolver crenças que ficam alojadas. Agora eu estou entrando na minha área, que é a terapia cognitivo-comportamental. Ela entende, tá, que a forma que a gente pensa influencia diretamente o nosso comportamento, a nossa forma de agir. Então, se o pensamento influencia a gente, o que a gente está pensando? O que está alojado dentro de nós? Qual crença que está lá? Será que eu tenho crenças de... será que ninguém me ama? Ninguém gosta de mim? E como é que eu tô agindo? Quando eu falar em público, eu chegar lá para falar em público, ninguém vai gostar do que eu vou falar e tal. Então, o que tá acontecendo com essa crença? Essa ideia que tá dentro de mim? Que desde criança foi sendo construída. A ideia é que essas crenças vão sendo construídas ao longo da vida, desde pequeno. Então, você tem o fator ali dos pais, ali o cultural. Tu tem o fator, a predisposição genética, aquela criança já tem aquela característica, aquele jeitinho mais tímido, mais envergonhado, que não é trabalhado em relação a isso. Você tem outros fatores aí que vão se alojando no meio disso e não é tão simples. Não é como se você tomasse uma dipirona e aquilo passasse, entende? Então, onde a gente pode entender ou subentender que não há nada a ver com... não há nada a ver espiritual, como também não há nada a ver na questão que seja uma doença. Como é que você consegue dividir isso pra gente? Agora a gente vai entrar na Bíblia aqui agora. Isso aí, então vamos entrar. Não vai ter como escapar disso, não. Deixa eu fazer uma pergunta que eu preparei isso aqui, ó. Essa pergunta aqui foi... Pode fazer, ainda bem que o meu irmão tá aqui pra responder. A primeira pergunta que eu pensei em fazer é o seguinte: do que você é grato? Essa aqui é o primeiro link que eu vou fazer entre a Bíblia e a psicologia. Eu sou grato pela minha vida, sou grato pela vida que Deus me deu. Beleza. A Bíblia e a psicologia, elas concordam nessa ideia de gratidão. A psicologia positiva não é a área que eu mais estudo, mas ela defende isso. A ideia de que a gratidão, ela traz uma forma de pensar mais flexível. Você não só olha as coisas com um filtro mental negativo. Já viu aquelas pessoas que, nada vai dar certo, nunca nada dá certo na minha vida? Às vezes a pessoa tá depressiva, por exemplo, e ela pensa, nossa, tá tudo ruim na minha vida, nada de bom. E aí, quando você estimula a gratidão à pessoa, ela começa com o tempo a perceber as coisas mais positivas na vida, o lado bom da vida, beleza? Na Bíblia, em Filipenses 4:6, aí agora eu tenho que abrir. Deixa eu abrir aqui rapidinho, que eu tenho tudo engatilhado aqui. Filipenses 4:6, a Bíblia diz o seguinte: não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí já entrou a parada complicada, né? Que aí o cristão já pensa logo, tô ansioso. A Bíblia tá me condenando. Lançai sobre ele vossas ansiedades. Porque ele tem cuidado de vós. Pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí no versículo 9, diz o seguinte: o que também aprendestes e recebestes, isso é Paulo dizendo,
e ouvistes, e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. O que Paulo está dizendo isso? Olha, Filipenses que mesmo? 4:6. Pode falar. O que Paulo está dizendo com isso? Ó, vocês estão aprendendo comigo, ó, a ser grato, a agradecer a Deus. Lança sobre ele a ansiedade, faça a oração e seja grato. Então já é o primeiro link, ação de graças. Pô, peraí, o que eu tô agindo? Como é que eu tô agindo? Será que eu tô percebendo essa gratidão? E Paulo, ele vai falando para você praticar. Então na psicologia positiva, ela ensina também justamente isso. Faça um diário de gratidão e começa a anotar durante os dias, todos os dias. 5 negocinhos. Eu sou grato porque eu bebi água hoje. Sou grato. Seria tipo um exercício, no caso, né? Exercício mental. Porque o nosso cérebro, ele tem a neuroplasticidade. Ele se molda também. Então, a nossa forma de pensar também, ela vai se moldando. Então, se você faz um exercício de refletir mais sobre as coisas que são boas na sua vida, e é o que Paulo está dizendo ali para eles superarem, no caso ali, a tribulação que eles estão passando, o momento difícil, para eles não enxergarem só um momento ruim, mas começar a enxergar um momento positivo também. Então esse é o primeiro link que eu faço aqui entre a psicologia positiva e a Bíblia. Mas eu acho que eles teriam chegado a essa conclusão mais rápido se tivessem lido a Bíblia, entendeu? Precisou Paulo ter falado com ele. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles teriam chegado mais rápido sobre essa conclusão. Então, assim, você tem 2 versículos para mim que são chaves. Todo cristão ele usa. É o Filipenses 4:6, que diz: não andeis ansiosos por coisa alguma. E Mateus capítulo 6, versículo 25. Posso ler aqui pra ele? Pode. Por isso vos digo, não andeis ansiosos. Aí o cristão, peraí, eu tô ansioso, não posso, é pecado, tá errado. Pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Aí ele vem falando para observar o lírio e as aves do céu. E aí vem uma pergunta: não valeis vós muito mais do que as aves? Aqui eu costumo pensar o seguinte: aqui Jesus está ensinando uma reflexão. Muitas das vezes a gente está em crises de ansiedade porque a gente não para refletir. Então Jesus está falando assim: olha, estou cuidando disso. E o cristão, às vezes, ele se esquece de que Deus ele também cuida da vida dele. Então, o fato da gente esquecer, muitas vezes, causa a ansiedade, que eu vou dizer, natural, tá? Então, a Bíblia ela ensina uma maneira de lidar com a ansiedade natural. Entregar a Ele. Orar e entregar a Ele. Mas vamos lá, o problema disso, né? Porque a Bíblia parece que ela... Eu acho que é o de entregar, né? Entregar é difícil. Entregar é difícil. Mas parece que quando você lê Mateus 6:25, você fala, estou errado. A Bíblia está dizendo para eu não andar ansioso. Aí você lê o 24. Que aí tem a explicação. Por que Jesus está pegando no pé dos discípulos? 6:24. 6:24. Porque está no mesmo contexto. Quando se faz teologia, você tem que entrar no contexto. Tem que alinhar um contexto. Exatamente. Você não pode sair tirando um versículo isolado e falar, não, isso aqui é porque eu gosto disso. E aí o contexto ele vai dizer o seguinte: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou seja, o que Jesus está alertando aqui é: olha, vocês estão focados demais em seguir as suas coisas, focados demais em conseguir aquilo que é benéfico para vocês. Só que aí você está esquecendo de mim. Essa ansiedade é complicada. Porque você está focado em conquistar tudo, conquistar o mundo. E esquecer o Criador. É essa que é a ansiedade que a Bíblia ela começa a pegar. Ela começa a trabalhar. Aí agora eu vou falar de coisas polêmicas, que são 2. Uma, se a ansiedade for realmente pecado, Jesus pecou. E Paulo se contradiz. Mas se a gente tentar entender, aonde que entra esse entendimento de que a ansiedade pode ser pecado? Então, as pessoas elas pegam geralmente esse versículo e falam: olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Se é um mandamento, se é um mandamento, então não pode ficar ansioso.
Se é Jesus falando mais de uma vez que não é para andar ansioso, então é pecado. Então, é esse ponto que eu preciso trabalhar aqui, que é o seguinte: se for pecado, então Paulo se contradiz nas epístolas e Jesus, ele é pecador. Aí agora entra polêmica que eu gosto dessa. Essa aqui é polêmica mesmo. Vamos lá. Lucas capítulo 22. Eu vou só resumir aqui. Pode falar. Jesus, ele tá no Monte das Oliveiras e ele tá orando. E ele tá orando intensamente, aparece um anjo para ele e ele se sente angustiado. A palavra grega para angústia é batalha. Ele tá tendo uma batalha intensa. A pergunta é, ele tá batalhando pelo quê? Por que ele tá se sentindo angustiado? Porque a morte viria. Opa, peraí. A morte vai vir? Isso não é antecipação? Antecipação não é ansiedade? Então, peraí, Jesus está tendo um momento de ansiedade. E se o fato de ter ansiedade for pecado, ele então pecou. Jesus pecou. Mas não, Jesus não pecou. Jesus nunca pecou. Mas ele foi homem. A ansiedade, ela faz parte do ser humano. Só que a gente está tudo errado. A gente está com a alma degenerada e estamos com o corpo degenerado. O nosso corpo não é o que era para ser. A nossa alma não é o que era para ser. Tá? Só que Jesus, porque eu entendo que a ansiedade é para todo mundo, porque Jesus teve. Só que Jesus não tem problema com a alma. Só que ele está num contexto de angústia, um contexto de problema. Ele está no mundo. Aí a Bíblia vai dizer que no mundo tereis aflições. Então, o contexto que você se enquadra te gera aflição, te gera ansiedade. Aí o grande problema é o que eu estou fazendo com essa ansiedade. Aí Jesus, ele começa a orar: Pai, seja feito conforme a sua vontade. Então, eu já quebro por aí que o fato de eu ter ansiedade não é pecado. Não é pecado. Paulo também estaria se contradizendo, porque o que ele faz? Ele fala o seguinte: olha, eu vou mandar Timóteo para Corinto. Isso aí, eu não vou nem ler o contexto aqui no caso, senão vai demorar muito. Ele manda Timóteo para Corinto porque ele quer que... Ele se preocupa com eles. Ele se preocupa com eles. O que é isso? Ansiedade. Tá ali uma ansiedade mais leve? Talvez. Mas é uma ansiedade. Se não é para estar ansioso, não é para estar ansioso. Então todo mundo tá pecando na igreja. Inclusive Jesus. Como eu não entendo que Jesus pecou, então eu entendo que todo mundo é passível de ansiedade. Deixa eu pegar aqui um ponto. É um tema muito complicado Você você trazer e Jesus dizer. complicado. Porque você trazer e dizer que a ansiedade é um pecado é meio controverso, porque a Bíblia não relata sobre isso. Além da Bíblia, nós que professamos a fé em Cristo Jesus, nós não temos esse relato da Bíblia. Dizer explicitamente que é pecado. Não, a Bíblia não tem nenhum versículo, nenhum capítulo, nenhuma passagem dizendo que explicitamente que a ansiedade é pecado. A Bíblia nos faz entender que a gente não devemos ter a ansiedade, né? Em muitas passagens vai nos dizer: não fique ansioso, lance sobre toda a vossa ansiedade. Pedro fala sobre isso, Mateus fala sobre isso também. Mas que a ansiedade, pra mim, o que eles estão tentando dizer é que isso é uma coisa humana. Isso é uma coisa humana, vai vir, mas lance toda a vossa ansiedade sobre ele, entendeu? Agora eu vou pegar um ponto. Esse é o ponto complicado agora. Que é quando Pedro ele vai falando, né, lance sobre ele toda a ansiedade. A palavra usada no grego é merimina, tá? No grego é merimina. E ele usa também, quando Paulo ele vai se preocupar. Diferente de guerra, né? Que Jesus estava passando, né? Não, no caso de Paulo, já aí Paulo Jesus, ele tá mandando uma carta para a igreja de Coríntios. Aí ele manda uma carta dizendo que tá preocupado. A palavra preocupado também no grego ali, quando tu pega, é merimina. Que também seria ansiedade. Que significa ansiedade no grego. Então, peraí, há uma ansiedade que Paulo ele tá usando para se preocupar. Mas há uma ansiedade também que Pedro está se referindo e fala assim: lança sobre ele toda a ansiedade. A ansiedade não é bom, joga para ele. Aí entra um grande dilema agora, que é em 1 Coríntios, capítulo 7, 32. Engraçado, só um minutinho. Engraçado que... Eu já vou quebrar logo o pessoal.
Engraçado que se a gente for entender que a ansiedade é espiritual, será que Pedro tá mandando a gente lançar os demônios tudo pra cima de Jesus? Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Se a gente tentar entender que realmente se a ansiedade for algo espiritual e é algo que tem que ser lançado a Jesus, então Jesus também demoniou, porque se ele sentiu ansiedade, então também deu ruim pra ele. Pra mim é muito explícito que Jesus sentiu ansiedade. Por quê? Porque ele se preocupou com aquilo que viria. A ansiedade dele foi algo extremo, né? Chegou a sair sangue partículas de sangue do seu corpo. Aí tu tem Paulo. Aí agora que é o ponto-chave que eu queria dizer. Que é o 1 Coríntios, capítulo 7, 32. Precisa ler, abrir. Não. Paulo, ele tá dando uma orientação. Essa orientação todo mundo acha engraçado. Paulo diz o seguinte: aos solteiros, não se casem. Aí ele vai aconselhando. Paulo não tava bem, não. Paulo, ele vai aconselhando. Agora, aquele que se case, ele diz o conselho, ó. Aquele que tá solteiro, cuida das coisas que é de Deus. Aquele que é casado, cuida das coisas de casado. De casado. Beleza. Essa palavra cuida, no grego, é merimina. Peraí. Se Pedro, lá atrás, está falando, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, que é merimina também, em grego, por que Paulo agora ele está utilizando merimina também como forma de cuidado? Olha, você, quando for casado, cuida da sua esposa. O cuida, no grego, é merimina. Então, cuida da sua esposa. Mostrando um olhar de ansiedade sobre o cuidado. Cuidado. Então, é muito complicado quando você fala que ansiedade é espiritual. E muito complicado quando você fala que ansiedade é demônio ou algo do tipo. É algo que tem que ser bem utilizado, bem administrado. E aí eu entro num ponto que eu acho muito complicado. Então também a ânsia, transtorno, no caso, vou levantar o transtorno de ansiedade, também não seria uma doença? Não, transtorno de ansiedade... Então, mas em que ela se enquadra? É isso que eu quero saber. A ansiedade, ela se enquadra em quê? É uma doença psicossomática? É uma doença... Entendeu? Isso que eu quero entender. A ansiedade normal seria uma emoção. Assim como você sente tristeza, alegria, você sente ansiedade. Eu vou tirar isso da sua boca, porque a ansiedade é o quê? Eu quero tirar isso de você. Então, só que ela chega num pico e depois ela cai. Isso, no caso, é uma ansiedade emocional. Entendeu? É uma emoção, como qualquer outra. Raiva, tristeza, todo mundo tem. Todo mundo, a não ser que a pessoa tenha algum problema de não sentir. Eu não conheço esse tipo de pessoa. É um Deus. Tá? Mas, sobre a questão do transtorno e doença... O que acontece é que, para a psicologia, não existe só a nomenclatura de doença, entendeu? Existem outras nomenclaturas. Como não é um efeito causa e efeito no caso, você topou o pé, logo você sentiu ansiedade. Todo mundo que topa o pé vai sentir ansiedade. Não é uma pessoa que tem epilepsia é uma doença? Sim, considerado doença. E por que o transtorno de ansiedade não é? Por causa do quadro? Além do quadro, de como se desenvolve de um para o outro, no caso. Olha, uma doença, por exemplo, eu estava dizendo da Covid-19. Por que é uma doença? Porque você sabe por onde veio aquela contaminação, foi pelo vírus. Você sabe de onde veio, exatamente por causa daquele vírus. Então, é uma causa bem específica. Você sabe que é daquilo, ponto e acabou. Agora, o transtorno não tem como ser uma causa só. Não é só o fato de a sua mãe brigar com você. Tem ali o caso de sua fragilidade, o seu eu, a sua forma de lidar com aquelas coisas. Tem todo um contexto ali construído por trás. Não é só fez isso e aquilo, entendeu? Por isso que o transtorno é porque a causa é complexa, a sua origem é complexa, a sua origem é multifatorial, a sua origem tem um pouquinho de cada coisa. É um pouquinho da sua mãe que não lidou direito contigo quando criança, mas um pouquinho também dos traumas que você teve durante a vida, um pouquinho também da sua fragilidade genética, um pouquinho da sua falta de lidar com as adversidades da vida, porque você não nasceu sabendo.
esse mundo é um mundo complicado, é um mundo caído. Então você não nasce esperando que tudo seja perfeito. Não, tu nasce com tudo complicado. É até uma coisa pro pessoal que às vezes quer colocar tudo como espiritual. É o seguinte, a gente tem um corpo que não era pra ser dessa forma, e é. A gente tem uma alma que não era pra ser dessa forma, e é. Num mundo que tá totalmente caído. Peraí, você espera que tudo seja normal, bonitinho e certinho? Não! A Bíblia diz que no futuro Deus vai dar um corpo incorruptível pra gente. Corpo glorificado. Um corpo glorificado. Um corpo transformado. Então o nosso corpo não é glorificado, não é transformado. O que as pessoas entendem e confundem é porque a gente tem uma forma de lidar com a vida da seguinte maneira. A gente quer olhar a vida da forma que a gente lida com ela. Então é tipo, não, eu não sinto ansiedade dessa forma. Se eu não sinto ansiedade dessa forma, então provavelmente a pessoa fez alguma coisa de errado para ter aquilo. A gente tem várias coisas assim, a gente enxerga o mundo como a gente queria. A gente acha que todo mundo vai enxergar o mundo da mesma forma que a gente. Não. A mesma expectativa do que a gente enxerga. Não tem as mesmas experiências, não é a mesma vida, não é a mesma história. Aí eu acho que a Bíblia ela toma um cuidado em relação a isso. Olha, ela fala assim, não julgueis, para não serem julgados. Porque à medida que você julgar, você será julgado. Então, se você está dizendo que uma pessoa ela passa por um transtorno, no caso depressivo maior, que ela se isola, ela não come, ou ela come demais, ou ela come de menos, ela tem um pessimismo, ela fica irritada, ela não vê esperança no futuro, de vez em quando ela pensa em se matar. Quando a gente tem uma mudança de humor muito grande. Mudança de humor muito trágica. Você nota a diferença? Poxa, aquela pessoa ela brincava, ia num parque direto, ela ia no shopping, toda alegre, toda feliz, mas agora a pessoa ela tá tão estranha, tão diferente. Então, nesse assunto do que você tá falando, a gente pode também olhar pelo lado da depressão, né? Porque eu vou falar assim, pelo algumas vezes que eu tenho visto, como é difícil você identificar uma pessoa que tá com depressão. Pelo menos no meu caso, de olhar e identificar. Eu já vi gente rindo, que passou semanas e se matou. Feliz, perto dos outros, rindo, brincando, pulando, conversando com todo mundo. Passou 6 semanas e se suicidou, né? Tirou a sua própria vida. Então, assim, no caso, a depressão em si, ela é uma doença, no caso. Ou não seria também qualificada também nessa... Então vamos tirar todos os quadros. É porque depressão não existe. Assim como a ansiedade, no caso... Depressão tem vários fatores. Tem vários tipos de depressão. Então, por exemplo, sim, tem depressão que você tem Tem gente que tem depressão pós-parto, né? Geralmente acontece com a mulher, né? Eu esqueci o nome que se dá, hiperetismo, não? Que tem gente que tem esteroides, não? Eu esqueci o nome que se dá. É uma pessoa que tem problema de funcionamento fisiológico mesmo e que acaba fazendo com que ela tenha estados depressivos. E ela fica desanimada, ela fica triste, ela não tem vontade de fazer as coisas. Aí ela toma um remedinho, aí que ele melhora. Beleza. Pode ser considerado doença? Eu acho que sim, porque você sabe a causa daquilo, bem clara. Só que tem a questão também de ser um transtorno. Aí entra a mesma historinha da ansiedade lá. Você tá lá pequeno. Aí, sem querer... Ó, eu vou dar um exemplo do meu irmão. Eu não gosto muito disso, não. Se ele ver isso aqui, ele vai ficar triste. Vai ficar revoltado comigo. Mas eu disse, falar, então, depois eu isso na escola bíblica dominical, mas não é meu irmão Daniel, não. Eu tenho um outro irmão, mais novo. Ele tava no quarto, tá? E eu tô um psicólogo, eu começo a ficar mais preocupado com essas coisas. Ele tava no quarto, e aí de repente ele falou assim, tô triste não, minha mãe não me ama. Que manha, né? A gente para pra pensar assim, isso aí é uma manha. Uns vão falar assim, garoto manhoso e tal, etc. Parei e falei assim, fala com o irmão, eu tô aqui, fala comigo. Não quero. Fala comigo, sou seu irmão, tô aqui contigo. Não quero. Eu insistindo, ele falou, não, porque minha mãe não me ama. Por que sua mãe não te ama? Porque ela brigou comigo 3 vezes, me colocou de castigo essa semana. Aí eu questionando ele, né, fazendo refletir, olha, não é porque sua mãe te repreende que uma coisa não tá ligada à outra. Aí ele entendeu. Mas eu fico pensando naquele tipo de pessoa que quando criança não entende.
não compreende. E aí ela não é amada, ela não se sente amada. A forma que ela começa a estruturar, e é muito importante, as primeiras fases de vida, quando criança, quando adolescente, é que vai se estruturando ali a sua forma de lidar com eu adulto. Como é que você vai ser adulto? Tem várias coisas que você faz como comportamento e atitudes que você não aprendeu só porque é você. Mas são coisas que foram passadas lá pelos seus pais. Qual são, assim, o princípio diagnóstico de uma pessoa com depressão? Então, ela precisa ter, se não me engano, 2 semanas de um mesmo quadro bem delineado. Ou seja, ela tá sem comer ou come demais, ou ela dorme muito ou ela dorme de menos. A vida dela, a estrutura dela mudou completamente. Tá? Ela gostava muito de fazer as coisas e hoje não gosta muito. Ela tá desanimada, ela tá sem esperança, tem pensamentos por muitas vezes suicida, tá? Então é basicamente esses, é por sintomas que a gente vê. O que a pessoa tá apresentando? O que esses sintomas estão trazendo? Qual é a forma que a pessoa tá pensando? Então ela tá pensando muito negativo. É claro que não é olhei assim, a pessoa tá negativa. Aí as pessoas, nossa, depressiva. Mas também, não, geralmente tem pessoas que não mostram esses sintomas. Exatamente. Vamos lá. Mas você falou uma coisa aí, muito feliz. É uma pessoa... Eu, por exemplo, vi uma pessoa que você olhava pra ela, zero de que era uma pessoa que poderia ter gerado algo tipo depressivo, entendeu? E semanas depois tirou sua própria vida. Uhum. Então, assim, esse papo aqui a respeito sobre depressão que a gente está tendo aqui é algo maravilhoso que pode tirar muitas dúvidas de muitas pessoas que vão estar vendo esse podcast aqui, entendeu? Para saber, poxa, identificar na pessoa que está do lado dela, um filho, o esposo, a esposa, um amigo, para poder saber como agir no momento que ela tá vivendo ali, entendeu? Então, eu queria saber assim, visivelmente, assim, a pessoa dá algum sinal, sei lá, fala alguma coisa, faz algo que ela não é acostumada a fazer, pode entendeu? Ser, muitas vezes, é claro que não é algo específico, você tem que entender a causa daquilo, a pessoa, você não olha pra uma pessoa. Mas é isso que eu tô falando, mas como entender é necessário ter ali uma mas como entender a causa se a causa que ela tá sentindo se a gente não sabe identificar? Porque não é necessário saber a causa pra você fazer no caso de tratamento. Você não precisa necessariamente saber a causa da pessoa tá se sentindo no estado depressivo. Você não precisa saber a causa. Não necessariamente você vai ter que buscar no banco de dados porque o trauma do pai dela na infância fez com que ela causou isso. Não, eu gosto muito de uma frase que foi ensinada pra mim, que era o seguinte: primeiro você apaga o fogo e depois vamos em busca da causa do incêndio. Então você primeiro trabalha com aquela pessoa. Por exemplo, existem várias maneiras de lidar com isso, tá? Mas não é tão simples, mas vamos lá. Uma delas é a ativação comportamental. Estimular a pessoa a fazer aquilo que ela gostava antes de fazer, para ter prazer. Estimular a gratidão aqui, por exemplo. Só que para a pessoa que está depressiva, para ela vai ser um pouquinho mais difícil, tá? Pensar, engrenar, o pensamento dela fica mais lento. Nesse sentido, ela não também consegue pra pessoa que tá vendo, né? Porque ela precisa identificar que aquela pessoa tá com depressão não ou tá depressiva. Mas eu acho que o que é necessário é pelo menos um indicador. Pô, essa pessoa tá diferente. Cara, eu acho que isso já é primordial. Você não precisa saber tratar a pessoa. A gente não é super-herói de tudo. A gente não salva todo mundo. A gente não pode tomar a responsabilidade de tudo. Mas assim, se você nota uma diferença, pô, esse fulano saía, mas não sai mais. Chega pra ele e pergunta. Conversa. Pô, essa pessoa, ela tava tão animada falando com todo mundo, agora tá saindo de todos os grupos. Pô, peraí. Que tá... Gente, eu saí de todos os grupos, mas não tô com depressão, não. Sai de todos os grupos, não tô com depressão. Sai de grupos da igreja, sai de grupos do WhatsApp. Mas tu não vai achar que eu tô com depressão. Mas se te perguntarem, pelo menos, olha, não é isso, você vai explicar, não, é por causa disso, daquilo, etc. Mas tô de bem, a vida tá assim, leve, e
acabou. Então, assim, existem os quadros... Então você está querendo dizer que a pessoa em si, ela dá sinais. Sinais. E a gente tem que ficar atentos a esses sinais. Então tem pais que, infelizmente, eles não ficam atentos aos sinais. Só vai ver quando já aconteceu. Assim. E não estou culpando necessariamente os pais, porque eles em si, eles não têm um ensinamento sobre isso. Ninguém nasce sabendo. Então, também é necessário não jogar a culpa. É como se fosse uma pizza. Mas uma conscientização aqui eu acho que é necessária. Se você ver que seu filho está um pouco diferente, está se distanciando demais, pode ser a adolescência também, né? Porque adolescente tem isso. Mas se ele está se distanciando demais, será que eu, como pai, será que eu, como mãe, será que eu não estou fazendo algo que está quebrando essa ponte? Será que eu não estou criando uma ruptura entre eu e meu filho? Será que eu não estou gritando demais com ele? E tudo bem, eu fui educado dessa forma, mas será que eu tenho que fazer assim com meu filho? Tem alguns pais que parecem Guanabara, né? Tudo por você. E outros que parecem a Blitz do Detran. Vive em cima da criança, pode dar um passe. Então eu acho que tem que ter um meio termo, um diálogo. O que eu incentivaria, eu gosto muito de incentivar, assim mesmo como casais, os pais também, eu acho, assim, minha visão, deveriam se reunir para discutir um pouco sobre como educar o filho, como é que deveria ser. Eles não têm tempo, a rede social não deixa. A rede social não deixa. Isso é um outro problema. Isso é outra dificuldade. Eu me horrorizei uma vez porque eu vi uma mãe, tá? Essa mãe não me viu, então não sabe quem é. O filho tava na praça. Olha, se você aqui nessa live acha que eu tô falando de você, é de você provavelmente mesmo. Não é de você. É de você mesmo. E eu vi o filho dela brincando e ela ali, ó. É isso mexendo no WhatsApp. O que o filho dela tá fazendo? O que o filho tá aprendendo? Como é que tá o filho dele na escola? Será que o filho dele tá sofrendo bullying na escola? Como é que eu, como pai e mãe, tô falando assim, vai lá bater, vai lá, faz. Tudo bem, tem pais que ensinam assim mesmo, eu não tô ensinando ninguém aqui, ninguém tem que seguir o meu modelo, não. Mas será que essa criança consegue enfrentar os problemas da mesma forma que você? Entendeu? Então tem muitos pais, às vezes, jogando uma bomba de coisas, de peso em cima da criança, e ela não consegue lidar. Ó, tem uma outra forma de atrair, isso aí é preocupante pro pessoal que gosta de trabalhar muito. Burnout. Burnout, se não me engano, ele se encaixa em síndrome, tá? Síndrome seria você... Eu ia falar sobre a síndrome de burnout. Entendeu? Todo mundo que trabalha excessivamente tem burnout? Não. Mas tem algumas pessoas que têm um limiar de estresse menor. Então ela começa a níveis de estresse. Nível de estresse libera um neurotransmissor no nosso cérebro que se chama cortisol. Esse cortisol, ele trabalha no nível de estresse. Esse cortisol, ele pode ser, sim, um dos que vão te ajudar a ter um quadro depressivo. Então você trabalha muito, tá lá estressado em correria, você não consegue aproveitar o momento bom da vida. Daqui a pouco você tá mau humor em casa, tá estressado com a esposa, não tá querendo se alimentar, não tem prazer muito nas coisas, pode estar desenvolvendo aí um quadro depressivo. Por quê? Porque você não para. E aí a Bíblia vem dizer, né? Você tem tempo para todas as coisas. Aí entra aquele negócio de Mateus 6,25. No caso, Mateus 6,24. Olha, o ídolo de vocês, cuidado para não ser o dinheiro, cuidado para não ser essa idolatria que tá te puxando para algo ruim. Então, cuidado. Então, você tem que sempre fazer uma análise em você mesmo. Será que eu tô indo no caminho certo? E às vezes perguntar. Às vezes a gente não se observa. Então, chegar uma conversa franca com alguém. E aí, como é que você acha que eu sou como pai? E aí, como é que você acha que eu sou como... Como é que eu tenho agido? Trabalhar. Então, trazendo para o lado da igreja, hoje em dia, eu adoro uma polêmica. Trazendo para o lado da igreja, nós temos visto que o índice de suicídio mesmo na questão na área evangélica, nós temos visto aí muitos pastores que têm se suicidado. Não só pastores, mas também eu mesmo tive um amigo mesmo que entrou numa fase que aí tirou a sua própria vida, evangélico de berço. E por que, assim, vendo pela tua área, a igreja está sendo tão atingida nessa área da depressão
de um modo tão grande que está levando as pessoas a tirarem sua própria vida. Nós, no caso, né, que professamos a fé em Cristo Jesus e que temos ou deveríamos ter uma mente renovada desse mundo que a gente vive, né, que esse mundo está caído no maligno e o espírito do anticristo está aí, né, operando já nele. Por que isso está afetando tanta gente nos dias de hoje? Assim, vendo pela tua visão de psicólogo. Assim, negligência. A Bíblia, ela ensina... Tu acha que a igreja está sendo negligente? Há uma negligência, não estou dizendo em igrejas específicas, mas há uma negligência entre as pessoas. Não é só na igreja que tu vê esse problema. Existem pais que não são da igreja que negligenciam isso. Eu acho que depressão, por exemplo, é bobeira, é palhaçada. Uma pessoa que tem medo de falar em público, para de ser frouxo. Vá lá, vai encarar seus medos, vai lá, você consegue, vai. E aí empurra a pessoa para algo que ela não consegue lidar. Então vamos lá. É muito difícil quando você está numa igreja e as pessoas não conseguem compreender que você está sentindo vontade de morrer. O que as pessoas associam logo? Você não busca. Tudo bem, pode ter uma correlação em certo ponto, em certo nível, talvez. Não vou fechar o caso. Mas a Bíblia ensina a gente a cuidar dos fracos na fé. Se uma pessoa está um pouco mais fraca hoje, se uma pessoa... Como é que a gente vai trazer isso por um líder? Pastor, por exemplo, de 30 anos de evangélico, você... Ele tem que julgar menos e abraçar mais, muitas das vezes. Apoiar mais. Não apoiar no erro, mas... Não, tô falando na questão do pastor passar por isso, entendeu? Ah, pastor. Passar por isso. Então, um dos casos que é visível, tá, é possivelmente o burnout, porque o pastor trabalha muito, muitas das vezes ele tá ali em excesso de trabalho, tá trabalhando muito em questões de igreja, trabalho, e vai naquela batalha, isso desgasta qualquer um. Agora, seria necessário ver cada caso. Por que esse pastor ele tá sentindo isso? Só que será que ele tá encarando um pensamento do tipo: eu não tenho que passar por isso, porque eu sou pastor. E como eu sou pastor, eu não vou a um psicólogo, por exemplo. Então eu tenho que orar e tem que funcionar. Pessoas têm que orar por mim e tem que funcionar. Nisso. E aí, infelizmente, muitas das vezes não funciona. E se não funciona, eu costumo brincar. Brincar não é meio que falando sério. Muitas das vezes eu vou dizer assim, 98% de um líder espiritual acredita que isso é espiritual. Então eles vão buscar no parâmetro espiritual. Sem entender, na questão que você estava falando, buscar um psicólogo. Então, aí é um ponto que eu acho que eu tenho que entrar como muito interessante. Eu não sou contra a pessoa buscar primeiro a Deus, por exemplo. Não, eu também acho até que pra mim é certo buscar primeiro a Deus. Será que eu estou errado em alguma coisa? É minha fé, peraí. Eu já me faço logo uma anamnese pra saber se tá acontecendo alguma coisa. Agora assim, será que não tá entrando um certo orgulho da sua parte? Peraí, não vou a um psicólogo, por exemplo, por causa disso ou daquilo. Porque olha o que as pessoas vão dizer de mim. E eu costumo falar o seguinte para as pessoas: tem duas palavrinhas que a gente utiliza muito, que é a palavra rema e logos. Não sei se você já ouviu falar nela. Rema é quando a palavra de Deus ela falar em seu coração. Ela fala, é ativa. Logos é a palavra escrita, tá na Bíblia. Aí eu falo o seguinte pro pessoal: cara, você orou. Deus não te deu a palavra rema no seu coração? Vai procurar um médico. Exemplo, você tá com câncer. Se Deus ele não implantou a palavra rema no seu coração, Gilberto, você vai ser curado ainda essa semana. Você tá orando, tá no propósito, e tudo bem, você tem que entrar no propósito mesmo. Inicialmente, eu acho que você pode orar pela sua causa. Pô, peraí, Deus não te deu a resposta. Deus não falou que vai te curar. Então, o que eu faço? Linha lógica, eu vou no médico. Eu não vou morrer por causa disso, porque eu creio que Deus não quer que eu morra por conta disso. Então, assim, é o cuidado que a gente tem que ter para o nosso ego não estar elevado, tudo inchado, isso. Né? Agora, é necessário sempre procurar um psicólogo? Eu discordo. Eu acho que não. Eu acho que se você, dentro da igreja, tem pessoas que sabem ouvir, sabem acompanhar uma pessoa e muitas das vezes dar uma palavra de ânimo através da Bíblia, de conforto. Olha, Deus está contigo nessa batalha e eu também estou contigo. Então, a Bíblia ela ensina, olha, ajuda aquele que está um pouco fraco, ajuda aquele que está se sentindo desanimado.
Só que a gente fala assim, tá desanimado porque não ora, não busca. Mas a Bíblia tá dizendo pra você ajudar aquela pessoa. Ela não tá dizendo pra você falar pra pessoa. Você tem que orar mais, você não ora, você não busca, você não faz isso, você não faz aquilo, você é irresponsável. Então a gente começa a atacar aquela pessoa, às vezes pessoalmente. Mas a Bíblia diz, olha, cuida daquele que tá mais fraco, cuida daquele que tá caindo, que tá desanimado. Aí o desanimado a gente fala que ele não jejua, que ele não busca. Busca, não ora, nada, não faz nada, lê a palavra. Por que a gente não senta com aquela pessoa e fala assim, olha, eu tô contigo, vamos orar junto? Pô, se não fizer, vamos lá no psicólogo. E eu acho que tem um despreparo também. Isso aí Você acha que é necessário, no caso, a igreja ter alguém que tem esse conhecimento, no caso, né? Para poder ajudar na igreja nessa questão? Assim. Eu acho que tem que ter uma linha de aconselhamento. Tem essa área, muitos pastores seguem essa área de aconselhamento. No caso, falando na questão de um psicólogo. Então, se há um pastor, uma pessoa bem preparada, aí eu acho que ela fez psicologia, mas enfim, não necessariamente precisa. Entende? Por exemplo, vamos lá, antes de vir aqui no podcast eu tava com ansiedade. Nossa, então já tava pecando já, nossa. Já chegou aqui pecando já. A minha análise não é em relação... Bem que você não chorou sangue, né, pelo corpo. Minha análise não é em relação às coisas de Deus. Uhum. Não é que eu tô ignorando as coisas de Deus nesse momento. Não, é minha dúvida sobre a minha própria capacidade. Se eu consigo falar ou não no podcast. Então a questão não era se eu duvido de Deus. É se eu duvido de mim mesmo. Das suas capacidades. Então, peraí. Um pastor, assim, vamos dizer que não pare pra pensar nas coisas psicológicas, ele vai dizer assim, cara, ora, jejua, vai chegar lá na frente e vai conseguir falar. Vai dar um jeito. Sim, tem momentos que o Espírito Santo, né, a gente crê que ele usa assim. E aí aquela pessoa, se você reparar, aquela pessoa que é muito tímida, ela é usada, mas depois ela volta no cantinho dela e volta fica pra timidez de volta a assumir o papel dela. Ela tem aquela característica, ela tem aquele jeitinho dela. Então, assim, eu não sou... O Espírito Santo usa. Mas se tu reparar, existem características, peraí. Que são próprias da pessoa, que são dela mesmo. E o Espírito Santo usa daquele jeitinho mesmo. Depois ela volta. E de repente aquela pessoa queria falar mais em público. Pô, eu gostaria tanto de falar mais em público, mas eu não consigo. Mas aquela pessoa é usada. Ela vê alguém ali chorando no canto, ela vai até lá, começa a orar pra pessoa e é usada. Mas depois ela volta. E ela fica, pô, eu queria tanto falar em público, mas eu não consigo. Só que tu tem estratégias. Tu tem maneiras de lidar. Então não basta eu falar, só ore. Peraí, eu posso te ajudar? Por que você tem medo de falar em público? Ah, não sei, é porque o Gilberto vai me julgar. E, pô, se o Gilberto... aí a gente usa isso na terapia cognitivo-comportamental, né? Se o Gilberto te julgar, o que isso diz sobre você? Ah, isso diz que eu sou inútil. Pera, então há uma crença na pessoa, internalizada nela, que ela se sente inútil. E aquilo machuca a pessoa. Aquilo dói na pessoa. Só que às vezes o pastor não está apto ou não está consciente dessas técnicas. Peraí, vou fazer uma avaliação. Ah, então é esse tipo de crença que precisa ser trabalhado. Beleza? Então eu entendo que existe ansiedade, que é causada pelo seu próprio pecado, causada pelo pecado do outro e pelo mundo. Qual é o exemplo desse? Vamos lá, uma depressão, por exemplo. Porque se você falar isso daí... Vou dar um exemplo. Se você falar isso daí, você tá querendo encaixar a depressão como um pecado. Não, tá. Isso aqui biblicamente, tá? Porque a gente vou até falar também que Elias pecou, porque também ele entrou em depressão. Isso que eu quero dizer, não. Obrigado por apontar. Na verdade, o que eu quero dizer é que por estarmos num mundo caído, tá? A nossa natureza, ela é pecaminosa. Não é... Existe o pecado praticado e existe a nossa natureza que é pecaminosa. Ela pensa, a palavra de Deus diz que os maus desígnios brotam no nosso coração. Não significa que o mau desígnio que brotou no nosso coração se torna pecado. Que a gente já é um pecado em ação. Não. Então vamos supor, você está dirigindo um carro. Tá lá. Você bebeu. Você bateu com o carro. Você negligenciou uma regra, você ali pecou. Aquela consequência fez com que você perdesse sua esposa, seu filho e seu cachorro. Você não lidou com aquilo.
ficou em estado depressivo. Pode ser que aconteça isso. Beleza. O outro caso, aquela pessoa que sofreu um acidente, outra pessoa que causou. Peraí, aquela outra pessoa que errou. Não é o seu pecado, mas é o erro da outra pessoa. Vamos trocar a palavra pecado por erro. Aquela pessoa bateu no seu carro e ela que fez você perder sua mãe, seu cachorro e seu, sei lá, iPad, sei lá. E aí você não lidou com aquilo. Peraí, então já não é uma causa minha, mas é uma causa do outro. Mas eu, com meu corpo e minha alma, estou num mundo que é caído. Então coisas ruins vão acontecer. Vão acontecer a qualquer momento, toda hora. Então é difícil, muitas das vezes, para as pessoas entenderem que a forma de lidar de cada um é diferente. Você lida com a perda de uma maneira, eu lido com outra. E não necessariamente eu tenho que lidar igual você. Beleza se você lida melhor. Não, perdi meu cachorro, minha mãe, minha esposa, perdi todo mundo. E Deus na terra e eu no céu. E assim vai, a gente tá interligado aqui. Eu consigo focar, mesmo sofrendo, eu consigo focar nas coisas de Deus. Tem pessoas assim. Só que tem outras pessoas que sofrem impacto. E eu preciso ajudar essa pessoa, eu preciso acompanhar essa pessoa, eu preciso amar essa pessoa. Eu preciso entender que ela tá passando por um momento difícil também. E acompanhar essa pessoa. Não tem outra alternativa. Agora, eu julgar, não, tá sentindo isso porque é o demônio. Aí eu dou uma cutucada, que eu gosto dessa cutucada, que é o seguinte: se é demônio, ora. Expulsa. Se for demônio, expulsa. E tem que sair. Não vem com esse papo que é o demônio difícil, não. Se é crente, você expulsa. Em nome de Jesus tem que sair. Em nome de Jesus. Então, se a pessoa... Pô, peraí. A pessoa, ela tá tendo, sei lá, transtorno do pânico. Que é o seguinte, é a pessoa que ela fica ansiosa pelo seu sistema fisiológico. Ela começa a reparar demais em como as coisas que estão ocorrendo no corpo dela. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que estava num livro, que era o seguinte: a mulher, ela começou a frequentar uma academia, ela começou a correr em esteira, normalmente ela corria, só que certo dia ela correu, ela percebeu que o coração dela estava acelerando, e aí ela pensou, eu vou morrer. Olha o pensamento que brotou do coração dela, que atingiu ali ela, eu vou morrer. E aí ela começou a entrar em crise. Beleza, ocorreu um episódio, depois ocorreu outro. Aí se tornou um transtorno, porque não foi só um momento, foram vários momentos. Então, assim, se isso é demônio, então vai lá, ora. Eu não entendo assim. Eu entendo que há um corpo que é frágil. Um corpo caído. Se você quer um corpo perfeito, aí, né, vamos tirar aqui, vai pra glória. Entendeu? A Bíblia promete um corpo incorruptível. Agora, se a Bíblia promete um corpo incorruptível na glória, o que tá dizendo? Nosso corpo é corruptível. Nosso corpo é frágil. Nosso corpo não é o que deveria ser. Nosso corpo não tá no mundo que deveria estar. Nosso corpo tá tudo errado. Então a gente tem uma natureza. A gente não foi feito para morrer. A gente não foi feito para ter doença. A gente não foi feito para ter várias outras coisas. E infelizmente a gente tem. Por quê? Porque o mundo não é perfeito. Então a gente precisa lidar com essa bomba aí. Então, é bom você esclarecer isso daí, que a gente entende que nem tudo é o que eles pensam. Que tudo para eles, para eles é questão espiritual. Sempre tem a questão espiritual. Sempre acha que é demônio. Sempre estão querendo botar isso na conta de quem não era para estar recebendo, acaba recebendo. Então isso aí que você está falando é bom. A gente só não vamos sair daqui com o entendimento da ansiedade, se ela entra como se ela entra como doença, se ela entra na questão espiritual, ou se tem um outro parâmetro onde a gente pode encaixar ela. Mas eu tento entender um pouco que ela possa ser alguma coisa psicossomática. Porque se a gente não traz ela como doença e nem traz ela como espiritual, é algo da nossa mente. Também. Agora, pode ser espiritual? Tem quadros. Alguns casos pode ser que seja, né? Assim como a depressão também, no caso. Também concordo. Mas aí, você ora pra aquela pessoa. E no nome de Jesus, aquela pessoa tem que recuperar aquilo ali, aquele quadro. Se é espiritual, se é isso, então vambora. Ora por aí. Elimina isso aí. Só que aí o pessoal não entende, cara. É porque, como a pessoa lida de forma diferente, existem sim pessoas que saem da depressão
quando se reconhece na fé. A pessoa quer colocar todo mundo no quadrinho, como se todo mundo, por exemplo, devesse seguir num psicólogo. Sou psicólogo. Eu sei que tenho que receber e trabalhar com diversas pessoas. É normal. Só que as pessoas elas acham que a depressão só é tratada se for no psicólogo. Não, cara. Pode ocorrer casos, sério mesmo, casos de tipo, você tá depressivo e aí surgiu um baque na sua vida muito grande, alguma coisa extraordinária aconteceu na sua vida, alguém entrou na sua vida e aquilo te atingiu de uma forma transformadora e você, aquilo tudo que estava tudo errado se rearranjou dentro de você. E pode acontecer. Agora, é uma regra? Não. É por isso que quando você tá lá no consultório de psicologia, cara, ele precisa saber o que você está pensando, qual é o seu comportamento, o que tá afetando. O que aconteceu pra trás, né? O que aconteceu? Aqui agora, como é que você está lidando com isso? Quais os sentimentos que tem? Qual o pensamento? Eu penso que eu sou inútil. E aí, eu penso que eu não vou conseguir nada na vida. Já tem um quadro, tipo, ela pensa que é inútil, pensamento muito rígido, e ela tem falta de esperança. Ela pensa que não vai conseguir nada na vida. Ela também está se alimentando mal. Está se alimentando mal, porque... Então, peraí, ela se sente inútil. Quando uma pessoa se sente inútil, tem algo que é na terapia cognitivo-comportamental, na TCC, que é chamado de um erro cognitivo, que todo mundo tem, um filtro mental. Que é o seguinte, você pega todo um exemplo e define como se tudo fosse a mesma coisa. Por exemplo, peraí, eu sou inútil. Eu não consigo enxergar em áreas na minha vida que eu seja útil. Então, peraí, eu sou inútil, nada dá certo, eu sou inútil. Pera, eu não consigo nada, não consigo falar no podcast. Não... Tô lá, depressivo. Aí chega você, Gilberto, fala, Lucas, e aquele momento que você conseguiu falar em público lá? Aí eu faço um esforço mental. E aí é verdade, rapaz. Realmente eu falei. E aí o depressivo, ele precisa muitas vezes ser lembrado desses estímulos. Ele lembrar daquilo e trabalhar aquilo. E aí, o que isso significa pra você? Isso significa que sim, de fato, às vezes eu consigo. Olha, eu saí de um quadro inútil. E aí eu saí pra um quadro tipo, nem sempre eu sou inútil. Entendeu? Então eu consegui moldar um pouquinho aquela forma de pensar rígido. Porque a forma que eu penso influencia diretamente na forma que eu me comporto, na forma que eu ajo. Como que você age. Entendi. Entendeu? Então, assim, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Tu já tratou, já teve o lado de alguém? Ou alguém tratou e você estava junto ajudando? Alguém que estava com caso de depressão grave? Onde você pode diagnosticar e deu para ela umas diretrizes, um norte de o que fazer. Tu já teve em casos assim ou nunca teve? Não, nesse caso não, mas no caso de TAG, provavelmente sim. Porque o diagnóstico não foi fechado, porque eu não faço atendimentos, muitos atendimentos ainda, porque eu acabei de terminar a faculdade. Então ainda estou em construção. Por isso que eu trabalho em outro lugar e ainda estou construir minha carreira de cliente. Mas TAG sim, que aí a pessoa é ansiosa por várias coisas, inúmeras coisas. Ela é ansiosa porque, não só porque ela tem que falar no podcast, mas ela é ansiosa por causa de amanhã. Ela não para de pensar. Ela não para de refletir, de trabalhar. E aí, às vezes, causa insônia. Se eu puxar esse ponto da insônia, que eu acho que é importante pro pessoal também. Tem um exercício que o pessoal pode fazer para lidar com insônia, que é o exercício de respiração. Tu inspira 3 segundos, prende o ar 3 segundos e solta o ar. E aí tu aumenta, vai para 4 segundos. Inspira 4 segundos, prende o ar 4 segundos e solta o ar mais 4 segundos. E vai até o número 7, acho que é o suficiente. E vai repetindo esse processo. Uma hora você dorme. Você dorme por quê? Porque o oxigênio funciona o seguinte, você inspira o oxigênio pelo nariz, você geralmente solta o gás carbônico. Só que o que você prende, quando você prende o gás carbônico aqui dentro, ele funciona como um ansiolítico. É um calmante natural. No início a pessoa se sente tonta e tal, mas isso é inteiramente normal. E essa questão de ser ansiolítico te ajuda, é um calmante natural que te ajuda a dormir, por exemplo, a lidar com aquilo. Uma boa noite de sono dormida é bom.
Pô, gostei disso daí. Isso aí é importante. Quando estiver com ansiedade, irmão, já sabe, né? Não precisa tomar nenhum calmante, não. Ajuda, né? Pô, bom, gostei. Mas se entender é importante. É. Por que você sente ansiedade? Olha, aquele exemplo de... eu converso muito com pessoas que querem falar em público, né? Principalmente na igreja. Eu assim, sempre tive a dificuldade. Sempre tive. Nunca elas pensei querem na falar minha em vida que público. hoje ia estar aí aqui, ó, um podcast. Nunca pensei. Aí elas olham pra outra e falam assim: caramba, você fala muito bem, nossa, você consegue falar com maior tranquilidade e tal, etc. Mas eu não sei como é que faz isso. Pra essa pessoa, um bom treino de habilidades sociais seria suficiente muitas das vezes. O que seria esse treino de habilidade social? Eu fui jogado mesmo. Na hora me jogaram num montão às de vezes gente e funciona. fui. Mas tem pessoas que ficam pensando: eu não sei como é que ela faz isso. Eu queria saber, mas eu não sei como é que é. E aí você precisa treinar aquela pessoa. Peraí, como é que ela vai falar? Olha, vai falar de forma mais aberta. Vamos treinar. Aí treine. Nisso que ela vai treinando... Oratória, né? Vai treinando e daqui a pouco ela se imagina falando. Aí vai criando picos de ansiedades. Aí daqui a pouco eu falo pra você aí, acho que... Não sei como é que tá aí de tempo, mas eu tenho um pequeno repertório aí de como uma pessoa ela pode alcançar os objetivos dela na vida. Posso falar? Quer falar? Pode falar. Que seria, eu chamo de MEDO. Essa sigla eu criei a partir do medo. Tinha um momento que eu tava com muito medo e ansiedade mesmo. E aí eu parei pra pensar em como associar essas duas coisas, né? A questão da psicologia com a ansiedade que eu tava sentindo. E aí eu tava com medo. Peraí, vamos tirar da sigla medo que vai ficar bem didático. A palavra medo, eu consigo tirar aí coisas daí. Aí o M, no caso do medo, né? Eu tirei como motivação. A gente precisa estar bem claro, bem alinhado o que motiva a gente. Isso para superar qualquer transtorno. Isso para superar qualquer dificuldade. Isso para você falar em público. Você precisa ter a sua motivação. Eu não sei qual é a motivação, mas você precisa ter. Precisa estar bem claro a sua motivação. No caso, para eu estar aqui, minha motivação foi minha esposa. Se eu não estar aqui, eu não falo, não. Fujo direto. Mas assim, você precisa estar claro. O que te motiva? Então, peraí, já tenho a motivação. Uma segunda coisa, para superar uma questão de ansiedade, por exemplo, seria a exposição. Mas, Lucas, se eu quero superar, como é que eu vou me expor? Se exponha gradualmente, aos poucos, e vai superando. Ah, mas aí eu comecei e aí desisti. Aí entra o outro, o D, de disciplina. Você precisa ter, peraí, todo dia eu vou superar isso aí um pouquinho mais. Todo dia eu vou querer superar isso um pouquinho mais. Aí eu chego lá. E um objetivo bem claro. Aonde eu quero chegar com isso? Pô, eu quero me tornar o maior podcast do Brasil. Peraí, é o meu objetivo lá. Eu quero chegar lá. Então você tem tudo muito claro. E isso te ajuda. Então motivação, exposição, disciplina e objetivo claro. Isso me ajudou muito. Me ajuda muito até hoje. Bom, a minha motivação foi tipo assim, ó, vai você mesmo, não tem mais ninguém, você que vai se virar, e vai ser isso aí mesmo. Nunca pensei na minha vida que eu ia estar na frente de pessoas falando, porque eu sempre fui muito tímido. Sou tímido até hoje, mas infelizmente ou felizmente tenho que falar. Às vezes eu falo até demais. Gente, bom, infelizmente o horário avançou, já são quase 10 horas da noite. Eu quero primeiramente estar agradecendo a todos vocês que vão estar aí com a gente assistindo o nosso podcast. Quero agradecer aqui o meu amigo Lucas. Eu acredito que tiramos coisas muito preciosas. Algumas coisas assim deixou aqui, mas a gente não pode trazer. Mas eu quero agradecer muito mesmo pela tua vida. Quero que Deus continue te prosperando abundantemente, a tua casa, a tua família. Eu não vou falar para você, manda um abraço para tua esposa que está em casa, mas tua esposa está aqui. Quero te agradecer muito de todo o coração. Foi um papo extraordinário que nós tivemos aqui. Me tirou dúvidas minha e dúvidas de muita gente que ainda vão estar vendo esse podcast, mas eu quero agradecer. Espero um dia poder ter outra oportunidade da gente estar aqui conversando junto de novo, ou aqui, né, ou em outro lugar onde nós vamos estar, em nome de Jesus. E queria que você deixasse as suas considerações finais aí pra gente. Perfeito.
Quero agradecer, Gilberto, pela oportunidade. Primeira vez que eu venho falar no podcast e... Enfrentou a ansiedade. Não, agora eu tô mais tranquilo. Depois que foi falando, eu fiquei mais tranquilo. Mas assim, primeira vez que eu falo, primeira vez que eu tô aqui, então assim, peço desculpas, qualquer erro, qualquer fala, e qualquer cima e alguma coisa, assim. Pra quem tava nervoso, devia ter calmo demais. Minha esposa fala a mesma coisa, nem parece que eu estou nervoso. Mas assim, eu quero agradecer a você pela oportunidade, quero agradecer ao cameraman, meu irmão, minha esposa aqui presente, a todos na live do podcast, e é isso. Agradeço a Deus também. Amém, amém. Gente, muito obrigado, agradeço vocês, e a gente vai estar aqui semana que vem, em nome de Jesus, de novo, nesse mesmo horário. Eu acredito que a gente ainda vai estar aqui. Eu quero agradecer a todos, meu irmão também que está aqui com a gente, sua esposa, que eu esqueci o nome dela, mas tudo bem. E, gente, é isso aí. Muito obrigado por mais uma vez você estar aqui com a gente. Eu sei que tem dia que eu falo muito, mas tem dia que eu ouço muito. Hoje foi um dia que eu queria ouvir muito, porque é algo que eu gostaria de conhecer, de saber. E quando mexe algo na mente da gente, a gente logo quer saber, quer entender, quer para ver aonde que a gente pode trabalhar. Então eu quero agradecer a todo mundo que vai estar com a gente vendo nosso podcast, agradecer. Semana que vem, em nome de Jesus, nós estamos aqui de novo falando desse nosso Jesus, podendo levar a nossa voz e nossa fé para todo mundo. Gente, muito obrigado, um beijo para todo mundo. Semana que vem, em nome de Jesus. Tchau, gente. Aleluia. Glória